Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde. Sempre uma alegria estar falando de prosperidade, de coisa boa, trazendo entrevistados ilustres, temas que falam de coisa boa, de coisas que agregam para a sua vida, mas é claro, com a leveza que é o Prospera. No programa de hoje não é diferente, a gente vai trazer dois convidados aqui, dois parceiros que falam de prosperidade. E daqui a pouco vocês vão entender, talvez muita gente nos acompanha, mas não entende. Eu vou esperar um pouquinho, vou cumprimentar eles e explico para vocês. Muito boa noite, Célio Júnior, você tá bom? Boa noite, Juliezer. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesse dia maravilhoso. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Célio. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Uma satisfação ter vocês aqui, fico feliz verdadeiramente. Esse tema de prosperidade que a gente tem difundido tanto, ele é algo que eu tenho convicção que agrega para muita gente e vocês dois sempre contribuem muito. Tamo juntos. É isso aí. Ó, para quem ainda não pegou o que está acontecendo, Célio Júnior e o Guilherme fazem parte da bancada do programa Segredos da Prosperidade na Rádio Morada do Sol FM, aonde eu também tô lá, rapaz, eu não paro também não, né? Onde eu também faço parte do programa do Bate-Papo. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco do programa, mas principalmente desse tema que eu acho que é universalmente, há muitos anos se fala dele, mas eu acho que nunca foi tão atual, que é falar de prosperidade, de mentalidade de sucesso e do impacto que isso pode levar na sua vida de forma geral. Começando o nosso bate-papo aqui, eu vou deixar vocês dois muito à vontade, a ideia aqui é um bate-papo mesmo, muito tranquilo. O que é prosperidade para você, Célio? Juliezer, eu aprendi muito nos últimos anos, principalmente acompanhando você no rádio, e isso me ajudou muito a desenvolver hoje o meu conceito de prosperidade. Eu creio que é um pilar estão três pilares: saúde espiritual, corpo e alma, que é o nosso intelecto, a nossa vida com Deus e o cuidar do nosso corpo, né? Então é um equilíbrio em todas as áreas, Juliezer. Que não adianta nada eu estar bem financeiramente, ter muito dinheiro e estar com saúde debilitada. Então a prosperidade verdadeira é um equilíbrio em todas essas áreas, no meu ponto de vista. É verdade. Você sabe que eu tenho uma história engraçada com o Célio, que o Célio ele era um ouvinte do programa, antes do Segredos da Prosperidade, que era o programa na outra rádio, na Rádio Clube, que se chamava Clube da Prosperidade. E aí de ouvinte, um dia o Célio me mandou uma participação, nós sofrendo lá para colocar ao vivo na internet, no YouTube. O Célio nos falou: Juliés, deixa eu aí dar uma força para vocês. Rapaz, essa força já tem anos. Vai fazer 2 anos, cara. O tempo passa rápido. É sobre isso. Guilherme, o que você acha de diferença entre... Existe alguma diferença entre riqueza e prosperidade para você? É assim, Juliezer, na verdade, eu acho que ambos se complementam. Sim. Se complementam, porque de acordo com que você vai ficando próspero, é uma balança, é um equilíbrio que você tem na vida, conforme o Célio falou aqui. Então, eu acredito que a questão da prosperidade, você não tem jeito de prosperar em uma única área da vida. Você vai prosperando em todas, mentalmente, você profissionalmente, pessoalmente. Então, eu acho que uns se complementam com o outro, na minha opinião. Eu também concordo, Guilherme. Eu acho que eu falo desse tema a todo momento. Eu sempre falo para as pessoas, na TV é o Prospera, no rádio é os Segredos da Prosperidade. Os livros falam de prosperidade e finanças que eu tenho publicado. E eles se complementam porque eu concordo muito com o que você falou, porque, cara, será que só a riqueza, sem equilibrar as áreas da vida... Por exemplo, a gente tem uma história bem legal que é o próprio Steve Jobs, né? Que muito jovem teve um problema de saúde muito sério, acabou vindo a falecer com esse problema de saúde, e ele deixou uma carta, não sei se os telespectadores, não sei se vocês chegaram a ver essa carta, e ele fala no final da vida que ele tinha tudo, menos saúde. Então, sem equilibrar essas áreas, você pode ter riqueza, mas a prosperidade é uma família bacana, é saúde física e mental, e a prosperidade é essa capacidade de equilibrar isso, né, Célio? Claro, claro, e nós temos que ter essa humildade de reconhecer
que nós somos eternos aprendizes, estamos aqui o tempo todo progredindo em alguma área da nossa vida. Antes de entrar no ar, nós estávamos compartilhando aqui que alguns anos atrás eu era um pouquinho maior. E eu tive essa consciência há uns 3 anos atrás que eu precisava cuidar da minha saúde. Porque trabalhando muito e ficando com a saúde fora, debilitada. E isso estava me prejudicando, o meu desempenho, né, profissional. E a partir desse momento que a gente vai conscientizando dessa necessidade, nós precisamos agir. Sim. Porque a gente ouve, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas, de fato, colocar em prática é um passo importante que nós precisamos destravar. E algumas pessoas precisam de auxílio. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Guilherme? Sim, com certeza. Na opinião de vocês, como que essa mentalidade forte, próspera, ajuda fisicamente, emocionalmente e financeiramente também uma pessoa? Então, essa mentalidade é algo que você tem que ir trabalhando no dia a dia. Não é algo que simplesmente, amanhã eu vou acordar com a mentalidade forte. Não, é você estudar, é você buscar conhecimento nas áreas. Então, de acordo com o que você vai ali buscando conhecimento, você vai aprofundando, você vai entendendo como ter uma inteligência emocional forte. Porque se você não tem uma inteligência emocional forte, você não vai conseguir cuidar de todas essas questões da vida, conforme nós acabamos de falar. Então, acho que essa é a questão, Juliana, é se aprofundar, é buscar conhecimento de fato, você entender. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais de conectar essa mentalidade forte para a prosperidade acontecer. Tem uma coisa que eu falo sempre, e os meninos estão comigo, acho que já ouviu falar várias vezes. O primeiro lugar que a coisa acontece é na sua mente. Se você acredita verdadeiramente em algo, você vai acreditando tanto e vai agindo, é claro, que na sua mente aquilo vai acontecer. Esses dias eu escutei uma frase que eu gostei muito, que foi assim, deixa eu ver se eu me lembro. Não é se vai acontecer, é quando. Quando você tem esse nível de mentalidade, eu acho que uma hora, se Deus quiser, eu vou dar certo na vida. Não, meu amigo, é quando eu vou dar certo. Por quê? Porque eu não paro, eu tento a todo momento. A minha mentalidade já está preparada para dar certo. E nesse aspecto, Célio, eu acho que o programa, tanto aqui na TV quanto os Segredos da Prosperidade no rádio, traz essas provocações, né, para esse povo doido que fica acompanhando a gente. Claro, porque eu tenho certeza disso, Juliana. Porque quando a pessoa se propõe a parar para ouvir um pouco, e isso vai alimentando. É um alimento que você vai consumindo ele constantemente e ele começa a gerar transformações. E você começa a agir e vai se tornar algo natural. Essa mentalidade de prosperidade, você começa a se conectar com pessoas que são positivas, que são pessoas que pensam, buscam conhecimento, que estão buscando evolução e crescimento. E você vai automaticamente, é uma seleção natural. É incrível como isso acontece. Eu costumo dizer que é algo que vai no universo, o magnetismo inconsciente. Como a gente vai conectando e vai se aproximando, os iguais vão se aproximando, e você vai andando com essas pessoas. Uma seleção natural, Guilherme. Natural. Até porque, Guilherme, uma coisa que eu falo muito, acho que vocês vão concordar comigo, até pela vivência. É sério mesmo, o cara negativo, reclamão. Sabe aquele cara que acorda na segunda-feira e fala, meu Deus do céu, uma semana inteira para trabalhar. Cara, esse cara acha a gente até chato. Domingo à noite, quando escuta a musiquinha do Fantástico, já começa a ficar triste, pensando que amanhã é segunda. Não é? E aí, esse cara que convive com quem fala de prosperidade, com quem tem a mentalidade positiva, acho que o cara acha, sem brincadeira, acho o meio até chato. Fala, não, aquele cara é alegre demais, tudo pra ele tá bom. E isso acaba com o impacto, né, Guilherme? Sim, e complementando, tem até um livro que fala muito bem disso, Os Segredos da Mente Milionária, que fala sentimentos gera pensamentos, pensamento gera ação. Então, na maioria das vezes, o seu dia, quando está acontecendo algo de bom, de ruim, é porque você ficou mentalizando. Pense em quantas pessoas, amanhã tem isso e isso para fazer. Então, já fica mentalizando que aquilo pode vir a dar errado, então tem grande chance de dar errado. Então, essa questão que você falou aí dos sentimentos do pensamento também vai de encontro com isso. O que a gente pensa no dia a dia. Até para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria fazer uma provocação para vocês dois, que é para as pessoas de casa refletir seriamente sobre o programa de hoje, sobre esse bate-papo.
os lugares onde vocês convivem, e eu posso citar o próprio programa que nós fazemos juntos, que é o Segredos da Prosperidade, impacta na vida de vocês. Impacta realmente alguma coisa? Ficar falando ali naquele tema de prosperidade, hoje a gente vai falar de economizar, amanhã a gente vai falar de organizar mais a vida financeira, depois da manhã, esses dias a gente fez um programa falando de saúde, não sei se foi quando você estava viajando. Impacta verdadeiramente? Para quem está ouvindo o programa e fica pensando, eu acho que isso é só balela, é só história. Claro, impacta demais, Juliano, porque, por exemplo, você participa, vai acontecer lá um jantar de network preparado por uma associação da cidade ou um grupo independente, um anúncio está lá no seu Instagram, você decide participar. Vai lá, porque quem decide entrar num lugar desse é quem já pensa diferente. Quando você começa a frequentar lugares onde tem pessoas que agem diferente, pensam diferente, que fazem acontecer, isso vai te contaminando, te contagiando positivamente. E assim sucessivamente. Eu digo por mim mesmo, Jéssica, porque há alguns anos eu comecei a ter essa oportunidade de estar em lugares com empresários que têm já alcançado sucesso, empresários que já têm esse know-how, e isso me abriu portas e eu pude gerar conexões que mudaram, transformaram a minha vida, meus pensamentos, a minha forma de viver e agir. E impactou também nos negócios, com certeza. Guilherme, você consegue dar um exemplo de uma mudança, sei lá, nos últimos tempos na sua vida, de ambientes, de pessoas que impactou, se é que isso realmente teve algum impacto assim na sua vida? A questão que você acabou de mencionar, né? O ambiente nos molda. Então, essa questão quando você está ali naquele ambiente que, dependendo do assunto que você está falando de muito livro, muito estudo, muito conhecimento, e não tem pessoas que estão ali conectadas com você, automaticamente você não vai se sentir bem naquele ambiente. E aquela questão, se você está num ambiente ali que tem 5 pessoas, não sei, está falando do assunto X, você vai se tornar o sexto falando daquele assunto, tanto para o bem quanto para coisas ruins. Então, se a gente for falar assim, ultimamente eu estou buscando ambientes que me melhora como pessoa. Então, isso também é importante, você estar presente nesses lugares que vai de fato te proporcionar seu crescimento. Sim. Porque nós aqui, no dia a dia mesmo, nós aprendemos muito uns com os outros. Sim. Então, essa questão de você estar no lugar que você ali, os assuntos são legais, cara, isso automaticamente você vai ficando uma pessoa melhor, você vai tendo mais conhecimento. Esse exemplo que você está dando, Guilherme, eu me lembro que uma vez numa mudança de projetos na minha vida, eu sentei numa determinada mesa de pessoas um pouco negativas, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, e eu simplesmente quis compartilhar naquele ambiente, no ambiente errado, aquele projeto. E eu escutei das pessoas, você tá doido? Você vai largar o garantido certo para arriscar num negócio que você nem sabe se vai dar certo? E apesar de estar muito convicto naquele projeto, que era o início da empresa de consultoria, eu saí balançado daquela conversa. Falei, rapaz, mas será que eu estou fazendo besteira mesmo? Pegando um saláriozinho garantido ali e jogando no lixo para arriscar e empreender numa área de consultoria? E beleza, isso foi num fim de semana. Passado alguns dias, eu fui visitar um amigo, posso até citar aqui para mandar um abraço para ele, que é o Marquinhos da Eletromar, um irmão, um grande amigo. E eu fui visitar ele na empresa dele, e aí eu quis compartilhar com ele para escutar uma opinião diferente, alguém que eu tenho um carinho, um empresário de sucesso, a gente compartilha de ideias como empresário. E nesse bate-papo com ele, ele falou assim para mim, passou da hora de você fazer isso. Eu não tenho jeito de dar errado. Inclusive eu vou te contratar. E aí eu percebi o quanto que isso que vocês estão falando é uma realidade. Sentar nas mesas certas, conectar com as pessoas certas, o quanto que isso abre a sua mente, o quanto que isso te dá coragem. E o quanto que essa reflexão, eu acho que isso é bacana de trazer no programa, é importante para você de casa. Reflita, pega os seus projetos, seus sonhos e vê com quem você está compartilhando eles. Vê que tipo de feedback você está recebendo. Será que essas pessoas estão de fato te motivando a agir, a empreender, a fazer algo que você tem vontade? Ou essas pessoas estão levando tudo na brincadeira, né? Muitas vezes, e falando, Célio não vai virar nada não, Célio vai
Célio, vai abrir uma empresa? Então, muito cuidado com isso, porque muitas vezes isso te freia, isso te paralisa na vida. E infelizmente, eu tenho uma coisa que eu falo muito, que é assim, ó, é mais fácil eu segurar o crescimento dos outros do que eu crescer. Então tem gente que prefere frear os outros do que falar, cara, vai mesmo. E outra coisa, eu também não tô parando não, vamos crescer junto. Então conecta com gente de mentalidade que quer crescer a todo momento, que traz entusiasmo na palavra, que isso vai te levar para lugares espetaculares. Chamar um intervalo rapidinho, não sai daí. Vocês viram que o bate-papo de hoje é de altíssimo nível. A gente já tá voltando no programa Prospera. Até agorinha. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Obrigado você de casa pela audiência, pelos feedbacks que a gente recebe. A gente está recebendo aqui hoje Célio Júnior, Guilherme Martins, que fazem parte da bancada do programa Segredos da Prosperidade, junto comigo. Eu acho que muita gente sabe, outros não sabem, que a gente faz o programa Segredos da Prosperidade na Morada do Sol, falando de prosperidade, mentalidade e sucesso. E a gente está trazendo esse bate-papo aqui, o quanto que a mentalidade de sucesso, o quanto que isso de fato impacta na vida das pessoas. Célio, você lembra de participações, não vou falar comoventes, mas de impacto, assim, que de alguma maneira você vê que ajudou a vida de alguma pessoa? Você lembra de alguma participação? Lembro, e aconteceu ontem, Juliano. Coincidentemente, ontem lá no nosso mais um episódio do Segredo da Prosperidade, você trouxe um tema muito importante, que foi sobre como é calculado o 13º. Cara, aquilo ali gerou uma repercussão tão grande. Legal. Porque muitas pessoas não tinham conhecimento. Então, nós tivemos esse privilégio de ter relatos de alguns participantes falando que não sabia como era. E eu achei importante até compartilhar, Juliano. Por que o 13º? De onde surgiu? Para quem não acompanhou o rádio ontem. Para quem não acompanhou o programa, a verdade é que o 13º, muita gente pensa que é um adicional. Só que quando foi criado o salário, a ideia era a cada 4 semanas, ou seja, 28 dias, se tinha um salário. Só que você tem vários meses, se eu não me engano, 8 meses do ano, que você tem 30, 31 dias. Então o 13º ele é só um ajuste daqueles meses com mais dias. O dinheiro já era seu e você não sabia. Tecnicamente o dinheiro já era seu. Mas é muito bom, porque acontece em vários episódios de situações que a gente traz conhecimento que ajuda as pessoas a compreender melhor algumas situações do dia a dia, o porquê. Eu me lembro muito bem, Juliano, um dia que nós tivemos a participação do nosso grande amigo Adelson Gomes. Verdade. O Adelson trouxe uma parábola que marcou a minha vida e eu nunca esqueci, que foi o seguinte: ele disse assim: chegou uma vez numa tribo indígena um homem e perguntou: índio, você sabe dirigir? Aí o índio respondeu o quê? Ele não sabe primeiro, ele não sabe nem o que era carro. Ele ia saber o que é dirigir? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente consegue trazer assuntos e temas lá no rádio de assuntos que as pessoas ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer, como esse 13º e outras situações, e que eu aprendo também, gente. Eu vou confessar para você que é uma grande oportunidade que a gente tem, um dever público e de compartilhar, de disseminar o conhecimento, de ajudar as pessoas. Né? Verdade. Eu acho que essa, né, Guilherme, é uma grande sacada do programa. Eu lembro que uma vez eu ouvi, na verdade no primeiro programa, ainda na outra rádio, a gente foi fazer o primeiro programa e um cara chamado Fernando Antônio, mandar um abraço pro Fernando, participou do programa. E aí a gente muito empolgado ali naquele bate-papo, como a gente faz,
E ele falou para mim, Juliezer, você não tem noção do que esse programa é. Eu falei, por que, Fernando? Ele falou, porque toda semana você vai falar de prosperidade. Quem estiver no programa, Fernando participou muito tempo durante do programa, quem estiver no programa vai estar se retroalimentando. E isso também acontece com nós, né, Guilherme? A gente acaba aprendendo também estando lá. Sim, com toda certeza. É igual mencionou, né? Os temas que nós traz no dia a dia, nas segundas-feiras, são debatidos, discutidos em poucos lugares. Então, quando a gente fala a questão da prosperidade no dia a dia, que a gente fala sobre dinheiro, sobre saúde, sobre outras áreas da vida, então, vamos dizer assim, que é um propósito que nós temos. Porque poucos lugares, é igual quando fala de educação financeira. Educação financeira hoje é algo que existe em poucas escolas no Brasil. Na verdade, deveria existir ali já, vamos dizer, no ensino fundamental, para criança ali, o jovem já crescer sabendo como lidar com o dinheiro. Então, esses assuntos que nós trazemos toda segunda-feira, muitas pessoas ali nem conheciam. Esse foi o exemplo que você acabou de citar do 13º salário. Então, todas as segundas-feiras, os temas que nós trazemos são temas ali relevantes para a vida das pessoas, no dia a dia, que as pessoas utilizam. E o que nós sempre falamos, se colocar em prática, não tem como dar errado. Não tem como, se fazer as anotações, se for seguir ali o que nós falamos, na maioria das vezes vai ter uma virada de chave, vai subir um degrau a mais. Isso é tão forte. Essa semana, para quem não sabe, eu sempre fui de coração muito aberto. O Guilherme é um sócio numa das minhas empresas, empresa de consultoria. E o Guilherme é um cara muito estudioso, muito dedicado, sério. Esse dia nós conversando, ele falou, cara, eu tô estudando pouco. Eu falei, calma, Guilherme, estudando muito, se dedicando, a gente não para. Mas eu acho que tem um pouco dessa vibe, Guilherme, nossa, não só no programa, mas na vida. Sim. No dia a dia, nossa, a gente é assim, né? Essa energia nos faz dessa vontade de crescer. Por isso que eu acho que, tanto aqui na TV quanto no rádio, esses programas deveriam ser uma possibilidade das pessoas se conectar com esse tema, não só falando de prosperidade, mas eu acho assim, com a leveza que a gente traz. A gente, inclusive, tem uma coisa muito bacana no programa, que o pessoal gosta muito, Célio, eu tenho escutado muitas mensagens, que é as participações do Célio. O Célio, às vezes nós estamos ali sério no assunto, né, Guilherme? E o assunto tá sério e de repente lá vem o Célio falando assim, posso gastar o dinheiro para comprar um presente para a sogra? Isso é muito bacana, que a gente traz esse clima leve, descontraído, né? É leve. Traz um clima descontraído e para que as pessoas possam se conectar melhor, ter uma sintonia legal. Sim. Porque o assunto é um assunto sério, mas que a gente pode fazer com que ele se torne algo natural no nosso dia a dia, né? E, cara, eu já paguei para ir em palestras, em lugares assim, até viajando junto a alguma palestra, de assuntos que a gente ouve no rádio segunda, que a gente bate papo de graça. De graça. E a gente compartilha de graça. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é importante a gente fazer isso pelo próximo e ajudar quem está ali do outro lado, que está recebendo essa informação e poder transformar a vida de alguém, né, Jéssica? Eu acho que esse é o grande impacto, né? Quando você está fazendo coisa boa, está retornando para você coisa boa. Eu não acredito nisso, mas tem muita gente que fala que tem um ditado que fala que quando você quer azarar a vida de uma pessoa ou espraguejar a vida de uma pessoa, parte daquilo volta para você. Internamente, você também está desejando mal, está sobrando mal dentro de você. Só que se você pensar para o bem, quando você está fazendo o bem para as pessoas, quando você está falando de coisas que agrega para a vida das pessoas, cara, isso fica dentro de você uma parte. Então eu até brinco e falo que tem gente que fala que eu sou bonzinho, mas na verdade não, porque isso faz bem pra mim. A gente percebe esse clima, a gente percebe o quanto que falar de prosperidade, falar de mentalidade de sucesso nos faz crescer, né, Guilherme? Então é um processo de crescimento que ajuda todo mundo, inclusive nós que estamos lá no programa. Sim, e assim, complementando, estava até relembrando algumas histórias aqui, essa questão do ambiente, tanto que é legal. Relatos de onde que eu trabalhava, onde que eu passei, pessoas que faziam vários tempos sem ler. Então, como vi ali eu no dia a dia com o hábito da leitura, a pessoa depois simplesmente mandou mensagem. Cara, devido você lendo aí no dia a dia, eu voltei a ler.
Então imagina essa questão, quantas pessoas você pode impactar no dia a dia. Quer seja incentivando a fazer uma atividade física, alimentando melhor, estudando. Então quando você está ali se dedicando, você está fazendo algo que eu citei aqui, inconscientemente aquela pessoa vê você fazendo e pode ser que você seja um espelho para a pessoa. Então no dia a dia você também ter hábitos bons, você pode ter certeza que uma hora ou outra aquela pessoa vai começar a praticar aquele hábito bom porque viu você fazendo. Muda totalmente o jogo. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho. Próximo bloco eu quero provocar muito esses dois e quero falar dos quadros que a gente tem no programa, que eu acho que tem muita coisa bacana para desafiar as pessoas toda semana. A gente já está voltando no Prospera. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera, sempre alegria, falando de prosperidade. Mandar um abraço para toda a equipe da Nelore Steakhouse, uma referência em Rio Verde. E também para toda a equipe do Café Rio Verde, que é um parceiro nosso aqui do programa, que sempre está oferecendo cafezinho de qualidade, não só em Rio Verde, mas em toda a região. Um abraço para toda a equipe do Café Rio Verde. Lá no programa Segredos da Prosperidade, nós temos 2 quadros. E um deles, eu queria que vocês comentassem um pouco, que é o desafio da semana. Eu queria que vocês falassem o que é a ideia do desafio, o que vocês veem disso, e provocar também vocês se vocês estão praticando, que eu estou pegando no pé de vocês também. Rapaz, esse desafio da semana, ele é muito bom e muito importante, porque ele realmente nos desafia a colocar em prática aquilo que a mensagem principal do tema da semana. A semana passada eu lembro que o desafio era você cuidar da sua saúde, do seu corpo. Tipo assim, preocupar em fazer uma atividade. Uma caminhada. E foi coisa simples. Vamos lá, atividade semanal. Dar uma volta na praça com o cachorro, ou então passear com os filhos, andar de bicicleta. Algo fácil de fazer. Mas que às vezes a gente deixa passar e não faz. E eu vou entregar aqui uma coisa aqui do programa, que talvez o Guilherme já tenha, não sei se vocês dois já percebeu. Mas eu vou entregar algo aqui que muita gente não sabe. Muitas vezes, o tema da semana é algo que é um desafio meu, sabia disso? Não acredito, cara. Disso, né? Porque eu tô numa fase de reeducação alimentar e eu tenho muita dificuldade com atividade física, assim. Por exemplo, se for para jogar futebol com os amigos, eu vou. Mas a academia, eu confesso que eu morro de preguiça. O Guilherme já é mais disciplinado. Então, muitas vezes eu trago os temas para o programa porque eu também me sinto desafiado. E eu tenho um lema comigo que é assim: eu acho que a gente não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. Eu não posso falar de prosperidade e também não tentar me movimentar e fazer aquilo. Então, muitas vezes quando eu trago algum tema, é porque eu também estou me provocando para agir e provocando todo mundo de casa, né, Guilherme? Porque acaba ajudando, né? O desafio da semana é isso, né? Tá explicado aquele dia, né? 7 dias sem açúcar. Exatamente. O Guilherme lembrou do boa agora. Mas é isso aí. O objetivo é exatamente se desafiar. Então, muitas das vezes, somos movidos por desafio. Sim. Mas é começar realmente e fazer o que se propôs a fazer. Porque, na verdade, é aquela questão da empolgação. Vou dar um exemplo aqui. Ler um livro, comprar um curso. Os primeiros dias é aquela empolgação. Sim. Depois, a partir da segunda semana, um dia sim, um dia não, terceira semana, já uma vez na semana. Então, essa questão do desafio da semana é realmente se propor a fazer e lá e de fato fazer. Eu vou começar uma nova atividade física. Vou ter uma reeducação alimentar. Mas é de fato começar e ir até o fim. Vou ficar
30 dias. Não é fazer ali 5 dias e praticamente esquecer. Juliette não faz nada sozinho. Tudo que ele vai fazer, ele Tudo bota é a galera planejado, junto. né? Mano, Cara. mas eu acho que isso é bacana, cara, porque tem uma coisa que eu ouvi e eu sempre falo isso. Apesar de carregar esse tema comigo, de falar de prosperidade já há muitos anos, eu aprendo muito com as pessoas e tem coisas que eu falo, que eu sei, mas que eu também tenho dificuldades para executar. Todos nós temos. Sim. Por exemplo, com o Guilherme eu aprendo muito sobre a importância da constância. Cara, com o Guilherme e com você também. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vê esse cara fisicamente atleta aqui hoje, tava contando para nós aqui que ele já teve 20 quilos a mais, não foi isso? Realmente foi uma mudança de vida que foi dolorosa, mas hoje se tornou um hábito saudável que faz sem sofrimento, né? E é importante mesmo, Juliette. E esse movimento de carregar as pessoas ao redor junto, de fazer com que as pessoas também façam, isso é prosperidade. Imagina o seguinte, eu falando de prosperidade a todo momento, e aí o cara toda vez que me vê, ele me vê comendo um lanche gordo. Ele pode até me ver, mas não todo dia. Ou então, ele me vê em algum outro lugar, eu totalmente diferente, falando negativamente, reclamando de tudo da vida. Isso não vai condizer com o que a gente fala. E quando você está no meio de pessoas que estão falando do tema, é impossível você não se contagiar. Porque até no dia que você não está no bom dia, o meio, você fala tanto aquele tema que o meio te faz falar de prosperidade, te faz energizar, e aí as coisas fluem com mais facilidade. Juliette, esse compromisso público que você vive há alguns anos aqui na TV quanto no rádio, te força a gerar uma carga de responsabilidade muito grande, porque você se tornou uma referência para mim e para muitas pessoas que te acompanham há alguns anos e vê você como um referencial. Então acaba que você tem uma carga muito maior de responsabilidade e compromisso. E isso é tão forte, é muito legal falar disso, Célio, porque há algum tempo atrás, o Guilherme, acho que me acompanhava também no rádio, você também. Hoje vocês têm essa responsabilidade também. Sim. Porque nós estamos toda semana falando de saúde, falando de prosperidade, falando de organização financeira, falando de criar reservas, falando de viver uma vida próspera. E é óbvio, quantas vezes não aconteceu comigo, eu acredito com vocês também, falar, cara, você falou um tema lá que eu quero colocar aquilo lá em prática na minha vida. Isso gera uma responsabilidade, mas de coisa boa. Essa é a grande sacada da prosperidade, né, Guilherme? Sim, e você falou uma palavrinha aí, chave, mágica, constância. Então, constância. Você quando começa uma atividade física, você não vai ter resultado de um mês para o outro. Você quando começa uma reeducação alimentar, você quando começa a juntar dinheiro. Mas você pode ter certeza que o tempo vai estar a seu favor. O tempo vai se beneficiar. Então, muitas das vezes, tudo isso que nós citamos, não é fácil você começar. Não é fácil você ter constância. A gente entende que muitas das vezes você tem um trabalho ali, você teve um dia cansativo, você quer chegar em casa, você quer ficar o quê? Quer descansar. Então essa questão de você ter essa constância é o que vai fazer diferença. Realmente, quando você se propôs a fazer algo, faça. Você pode ter certeza ali que depois de um ano, uma semana, um mês de atividade física, guardando dinheiro, não vai fazer diferença. Mas 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai fazer total diferença e você não vai se arrepender. Pode ter certeza. Eu tenho certeza disso, Guilherme. E é tão louco isso que eu tenho muita história maluca com isso. Assim, muitas, porque é muito fácil de falar de prosperidade hoje, tendo programa na TV, o programa no rádio, vendo os meus negócios dar muito certo. Como diz nós goianos, eu até arrepio de lembrar. É muito fácil porque o resultado ele está acontecendo. E quando o resultado está acontecendo, tem muita gente para bater palma. Mas quando eu comecei, lá atrás, eu escutei muitas pessoas falar, esse negócio não vai virar não. Você é louco. Eu até falo que eu gosto, né? Hoje quando as pessoas me chamam de louco. Então, ter essa constância, é óbvio que uma hora o resultado vem. Claro, faz o seu melhor, acho que o perfeito não existe, mas fazer o seu melhor, se dedicar e agir, eu acho que a ação é uma grande sacada. E falando em ação, deixa eu fazer outra provocação aqui para vocês. Nós falamos aqui no off ontem que a gente gravou o programa no rádio,
de escrever um livro chamado Segredos da Prosperidade, que é o nome do programa que tem no rádio. E aí eu provoquei o Guilherme e o Célio, nós três juntos, escrever um livro com o tema do programa de rádio, Segredos da Prosperidade. Topa vocês dois? Compromisso feito. Olha aí, diante de todos vocês que estão nos assistindo aqui, ó, assinado embaixo. Sim. Vamos embarcar nas loucuras do Eliezer, que tem dado certo. Então vamos nesse barco. Eu acho que é esse tipo de conexão, trazendo isso para o nosso público, que eu acho bacana de vocês pensarem. Com quem que você está andando? O que as pessoas ao redor estão te provocando a ser melhor? Eu tô lançando agora o terceiro livro. Inclusive, semana que vem, se não der nada errado, eu vou estar entrevistando aqui minha esposa e a gente vai falar do livro, o terceiro livro que eu estou lançando, que está pronto, já está até disponível na Amazon, Prosperidade Financeira no Casamento. E agora eu já estou começando a escrever o quarto, tinha até um outro tema, mas mudou agora totalmente, porque está provocado os dois. A gente vai escrever um livro junto chamado Segredos da Prosperidade, que é o mesmo tema do programa. A provocação que eu quero fazer para você que está em casa nos assistindo é: o que as pessoas ao seu redor estão te provocando a fazer? Eu posso citar aqui grandes exemplos do quanto que os dois me provocam a crescer e o quanto que eu também provoco os dois. Eu acho que essa é a sacada da prosperidade, né, Guilherme? Quando você conecta com pessoas que têm o mesmo propósito, que estão se provocando, em vez de eu te estimular, sei lá, a comer besteira, beber muita bebida alcoólica. Cara, por que eu não posso te estimular a escrever um livro comigo? Por que eu não posso te estimular a fazer mais curso, a ler mais? E se você me estimula e eu te estimulo, a gente convive, é óbvio que isso vai gerar prosperidade, né, Célio? Claro, e fica uma reflexão importante, né, Eliezer? Quem você tem ouvido, parado para ouvir? Boa. Você tem sido influência ou tem sido influenciado? Isso é muito importante, porque o seu tempo é precioso. Se você está assistindo hoje esse programa, eu tenho certeza que você fez uma boa escolha. Você ouve lá o rádio, também você tirou um tempo precioso da sua vida para ouvir algo de pessoas que vão trazer insights positivos para agregar na sua vida, né, Guilherme? Sim, assunto que agrega, né, Guilherme? Sim, é o que você falou, né? Conectar com as pessoas certas. Então, quando você conecta com as pessoas certas, você pode ter certeza que você vai ter hábitos melhores. E quando você tem hábitos melhores, você pode ter certeza que toda a área da vida ali, você vai ser 1% melhor cada dia. É isso, melhorar 1% a cada dia. Não precisa, vou ler um livro dentro de um mês, não. Ler uma página por dia. Então, é ser 1% melhor a cada dia. Eu vou entregar um negócio engraçado do Guilherme, a gente convive mais. Um dia a gente foi almoçar junto e eu peguei o livro para ler e eu tenho leitura dinâmica, então eu sou meio maluco para fazer tudo, né? Mas para ler eu leio muito rápido. Aí ele falou: bicho, mas você tá lendo mesmo, você tá entendendo? Eu acho isso é muito bacana. É a mesma coisa, se eu for na academia com o Guilherme, é óbvio que eu vou pegar muito menos peso que ele, pela disciplina que ele tem. Você falou algo que eu concordo muito, Guilherme, as pessoas muitas vezes se frustram por comparar o resultado da outra pessoa com o seu. Cara, você não sabe o momento daquela outra pessoa. Por exemplo, eu tenho uma disciplina de leitura já há muitos anos, e o Guilherme também lê muito, mas a minha disciplina por um tempo foi maior. Mas se eu for na academia com ele, por exemplo, é claro que eu estou anos-luz atrás. Se eu comparar o meu resultado comigo mesmo de um tempo atrás, eu vou ficar satisfeito. Mas se eu comparar o resultado com um cara que está muito na minha frente, pode ser que me desanime. Então, use como estímulo e esquece o resultado do outro, só foca na sua evolução. Isso que vai fazer a diferença. E para isso a gente tem o Prospera na TV, a gente tem os Segredos da Prosperidade na Rádio Morada, que realmente vai te trazer insights toda semana para a gente crescer junto. É isso, né, meninos? Olha, e toda segunda-feira, às 18 horas, 97,7 Morada do Sol FM, estaremos lá para conversar com você e trazer um pouquinho do que a gente tem aprendido todos os dias. Isso mesmo. Guilherme, queria te agradecer, tamo junto. Guilherme, eu tinha que te trazer pro programa, eu tava pensando aqui, Guilherme Eusélio, queria agradecer vocês, bate-papo de altíssimo nível. A gente brinca muito, a gente distrai muitas vezes no bate-papo, mas eu aprendo muito com vocês dois. Apesar de estar como apresentador,
Eu sempre falo que o meio nos faz crescer muito. Eu sou muito grato por ter vocês dois comigo, por estar crescendo e aprendendo juntos. Tamo junto. É isso aí, obrigado, Juliezer. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Juliezer. Obrigado, CLI. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e convido a todos, a toda segunda-feira, das 18 às 19, os Segredos da Prosperidade, na Rádio Morada. Gente, é isso. Quero agradecer cada um de vocês. Ficou reflexões poderosas aí para você. Muito cuidado com quem você está andando, o que você está aprendendo e o que as pessoas ao seu redor estão te estimulando. E reforço o convite aqui da minha bancada, toda segunda-feira às 18 horas, programa Segredos da Prosperidade na Rádio Morada do Sol. Tamo junto, um abraço e até o próximo Prospera, se Deus permitir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.